Olá, tudo bem com você? Meu nome é Átila Almada, sou professor, pesquisador e escritor. Essa é a playlist de literatura da Almada Consultoria e este é o nosso segundo vídeo sobre, afinal, o que é literatura. No primeiro vídeo, eu comentei a questão estética, o uso estético da palavra que gera literatura. É importante que você assista ao primeiro vídeo antes de ver esse daqui. O link do primeiro está aqui embaixo. Vai lá, assista ao vídeo e volte. Pronto, assistiu? Então vamos lá, vamos para a segunda parte de o que é literatura, entendendo a literatura como manifestação artística. Ora, se a literatura é uma manifestação artística, ela tem a ver, num primeiro momento, com a definição geral de arte. O que é a arte? A arte, um objeto artístico para assim o ser considerado, ele junta uma forma a um conteúdo, ou seja, ele junta uma maneira de expressão, vamos imaginar que seja um quadro, por exemplo, sai um pouquinho da literatura, um quadro, e o conteúdo é o que se pinta dentro desse quadro. Mas não só um quadro impressionista, um quadro de Van Gogh, que é diferente de uma natureza morta lá do século XVI. A forma, o quadro e o conteúdo, o que cada artista expressa dentro da sua obra. Vamos lá? Na literatura, o que é a forma? A forma é o gênero textual escolhido pelo autor, pelo criador da obra literária. Então, a forma pode ser um conto, uma crônica, um romance, uma novela, um poema. Dentro do poema, um poema lírico, um poema épico. Pode ser um texto dramático, um texto para cena, um texto teatral, pode ser um roteiro de cinema, enfim. São diversas as formas, diversos os gêneros que caracterizam a literatura. E esse é o primeiro passo. O autor da obra literária, ele precisa escolher qual é a maneira que ele vai utilizar para se comunicar. E aí, dependendo da maneira com a qual ele é habituado a escrever, então tem alguns autores que escrevem apenas poesia, outros apenas crônica, outros apenas contos, e você tem os escritores polígrafos, que são aqueles que escrevem diversos gêneros. Escrevem, por exemplo, conto, romance, crônica, ou conto e poesia, e por aí vai. Então, primeiro ponto, forma. Deve haver uma forma? Deve. Toda a arte deve ter uma forma. Se eu tiver apenas um conteúdo, ou seja, apenas uma mensagem a ser transmitida, mas não houver zelo pela forma, não há arte. Isso quem diz não sou eu, isso é o que você encontra nos principais manuais sobre arte ao redor do mundo. E o conteúdo? Bom, se a forma é como o autor escolhe comunicar a sua obra literária, conto, crônica, poesia, romance, o conteúdo, digamos, é o recheio do sanduíche. É o que se diz. Vamos pegar um exemplo muito simples. Dom Casmurro, Machado de Assis. Muito simples, talvez não, mas muito conhecido e um dos livros mais interessantes que você vai ler ou já leu. Dom Casmurro. Forma. Romance. Machado de Assis escreve um romance intitulado Dom Casmurro. Conteúdo. A dúvida eterna da traição de Capitu a Bentinho. Então, o conteúdo é o amor de Bento e Capitolina. Capitolina é o nome de Capitu, Capitu é um apelido. O amor dos dois, como eles se conheceram, a relação, o casamento. Bentinho, que tem por melhor amigo Escobar, e a suspeita dele de que Capitu o traiu com seu melhor amigo Escobar. Este é o conteúdo, esta é a base do Dom Casmurro e essa dúvida da traição ou não que permanece até hoje, que só prova, aliás, a genialidade de Machado de Assis. Bom, se a gente escolher um outro gênero, epopeia, os Lusíadas, Luís Vaz de Camões, século XVI. Epopeia, o poema épico, o poema que narra fatos heróicos, é a forma. Qual é o conteúdo? A navegação de Vasco da Gama, a navegação dos portugueses, até atingir a rota comercial às Índias. Vamos para um outro gênero, vamos para Samuel Beckett, teatro, Esperando Godot. A forma é o texto dramático, é o teatro. O conteúdo é a história de dois mendigos que, na rua, dialogam sobre uma pessoa que, afinal, não aparece. Perceberam? Então eu tenho as duas coisas trabalhando juntas. A forma que o autor escolhe para escrever e o conteúdo que parte do campo referencial do autor e o que ele vai dizer, o que ele deseja atingir ao conceber a sua obra de arte. Aliás, falando em atingir, aqui vai um ponto muito importante.
quando você fala em obra literária ou em obra de arte de uma maneira geral, existe uma relação tríade, existe um tripé, um triângulo que é autor, público e obra. O autor e o público estão nos vértices inferiores do triângulo, então autor e público e a obra no vértice superior. O que quer dizer esse triângulo, essa tríade proposta pelo professor Antônio Cândido, professor já falecido da Universidade de São Paulo? Quer dizer que a relação entre autor e público ela não precisa e não deve ser uma relação imediata, uma relação de amizade, uma relação próxima. Aliás, eu nem preciso conhecer o autor. Eu entro em contato com o autor não pelo autor em si, mas por meio da obra, o que é ótimo, porque se eu precisasse entrar em contato com o autor, a gente nunca leria, por exemplo, nem Camões, nem Machado de Assis, nem Samuel Beckett. Os 3 exemplos que eu dei aqui são de autores que já faleceram. Eu entro em contato com o autor por meio da obra, ou seja, por meio ali do vértice superior do triângulo. Então, se eu leio Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro e eu reconheço a qualidade é da obra, é do romance. É o enredo ali que tem coerência, é um enredo que prende a minha atenção, é um enredo que debate temas que são importantes. A partir do enredo, a partir dessa identificação, eu posso chegar a Machado, mas Machado também chegou a mim por meio da obra. Então, o autor constrói uma obra e é nessa obra que o autor encontra com o público. No vértice superior do triângulo, ambos confluem, ou seja, eles se encontram na realidade da obra, não na realidade de um, nem na realidade de outro. Esse é um ponto fundamental da literatura. E por que, afinal, juntando estética, que você viu no vídeo anterior, e agora forma e conteúdo, a literatura extrapola a noção comum de arte? Porque a noção comum ou clássica da arte, ela diz respeito à contemplação, à beleza, ao que a gente chama aí de fruição do objeto artístico. Na literatura você tem um ingrediente a mais, é a questão da reflexão, do pensamento, do estímulo a uma ação que pode mudar o mundo. Se você pega uma das obras mais interessantes de Carlos Drummond de Andrade, um livro de poesia chamado A Rosa do Povo, publicado no ano de 1945, você vê ali um Drummond aguerrido, engajado em denunciar os horrores da guerra, os horrores da Segunda Guerra Mundial, a época na qual o livro foi gestado. Você tem a forma poética a serviço de um conteúdo que tem por objetivo final engajar o leitor e fazê-lo participar da luta contra as atrocidades de uma época que foi tão tenebrosa na história da humanidade como a Segunda Guerra Mundial. Então a literatura possibilita, como outras formas de arte, mas muito especialmente a literatura, a visão de mundo se modificar a partir de uma reflexão que pode estimular uma ação. E a gente sabe, a reflexão estimula a ação e as ações, obviamente, mudam o mundo. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e que, na soma dos dois, tenha entendido, afinal, o que é literatura. Agradeço a sua presença. Por favor, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, ajude-nos a entregar o conteúdo para mais pessoas e no nosso Instagram, @almadaconsultoria, via direct, você sugere pautas e as pautas vêm para cá. Um grande abraço e até a próxima.